Nossa bússola está desregulada. Algo está se comportando de forma muito estranha em nosso planeta Terra no momento, e isso está apresentando aos cientistas um verdadeiro quebra-cabeça, porque o Polo Norte magnético está fazendo coisas que não deveria estar fazendo. Pode isso até mesmo ser a explicação para o número incomumente alto de terremotos como em Santorini e erupções vulcânicas. Ser que estamos vendo agora. Estamos realmente caminhando para uma inversão dos polos. Vamos esclarecer. Sejam bem-vindos, pessoal. Milhares de terremotos no arquipélago grego de Santorini. O terremoto mais forte deste ano nos campos de Phlegraean. Atividade incomum no Teide, em Tenerife. Atualmente, a Terra está tremendo violentamente e surge a pergunta: existe uma causa comum para isso? Se esses temas também fascinam vocês tanto quanto a mim, então já deixem agora mesmo uma inscrição no canal aí. Ative o sino também para que você nunca mais perca um novo vídeo e me ajude imensamente. Obrigado, pessoal! Antes de chegarmos às possíveis conexões com terremotos e vulcões, vamos primeiro esclarecer o que está acontecendo fundamentalmente com os polos magnéticos. Os cientistas concordam que os polos e o campo magnético da Terra se comportam de forma muito estranha. Em primeiro lugar, precisamos distinguir entre os polos geográficos e os magnéticos. O Polo Norte e o Polo Sul geográficos são um ponto fixo, ou seja, onde o eixo de rotação da Terra passa pela superfície. O Polo Norte magnético, por outro lado, é o ponto em que as linhas do campo magnético da Terra mergulham verticalmente no solo. E esse ponto é tudo menos fixo, ele se move. Desde sua descoberta em 1831 pelo explorador James Clark Ross, sabemos que o Polo Norte magnético se move, mas nas últimas décadas essa migração assumiu uma dinâmica completamente nova. Desde a década de 1990, a velocidade com que o Polo Norte magnético se move aumentou drasticamente. De um movimento lento de cerca de 15 km por ano, ele acelerou para até 55 km anualmente. Ou seja, ele passou de um ritmo de lesma para uma velocidade de Fórmula 1. William Brown, geofísico do British Geological Survey, explica. O comportamento atual do Polo Norte magnético é algo que nunca observamos antes, mas a coisa fica ainda mais estranha. Depois de anos de migração acelerada em direção à Sibéria, o Polo Norte magnético de repente voltou a se desacelerar nos últimos anos. De acordo com Brown, essa é a maior redução de velocidade que já vimos. O movimento caiu de 55 km por ano para cerca de 40 km. Portanto, primeiro uma clara aceleração, agora um claro declínio para um nível ainda alto. Em resumo, o Polo Norte magnético se comporta de maneira absolutamente excêntrica e imprevisível. Mas por que isso é realmente tão importante? Não importa onde exatamente o polo magnético está localizado. Bem, não exatamente. O campo magnético da Terra não é apenas responsável por fazer nosso compasso funcionar. Ele é um gigantesco escudo protetor que nos protege da radiação cósmica e do vento solar. Sem esse campo magnético, a vida na Terra, como a conhecemos, não seria possível. Os movimentos do Polo Norte magnético nos dão pistas importantes sobre o que está acontecendo no interior do nosso planeta. O campo magnético da Terra se origina nas profundezas da Terra, em seu núcleo externo. Lá, a uma profundidade de cerca de 2.900 quilômetros, há uma enorme bola de ferro e níquel derretidos. Essa massa derretida está em constante movimento e gera correntes elétricas à medida que gira. E essas correntes, por sua vez, geram o campo magnético da Terra. Os cientistas chamam isso de geodínamo. Arnaud Julian, cientista sênior da Universidade de Boulder, explica: a forma como o modelo está configurado é a nossa previsão. É principalmente uma extrapolação baseada em nosso conhecimento atual do campo magnético da Terra. Em outras palavras, como não podemos cavar tão fundo no interior da Terra, fazemos suposições com base em dados indiretos. Ok, mas por que o Polo Norte magnético está se comportando de maneira tão estranha agora? A resposta honesta é que os cientistas não sabem exatamente. Existem várias teorias, mas nenhuma delas pode explicar completamente o comportamento observado. Uma possibilidade é que as mudanças no fluxo de ferro fundido no núcleo externo da Terra sejam responsáveis pelo movimento incomum. Outra teoria é que o movimento do Polo Norte magnético está relacionado a mudanças na força do campo magnético. Ciaran Began, geofísico do British Geological Survey, explica:
A força geral do campo magnético da Terra diminuiu nos últimos 2 séculos, mas não de maneira uniforme. O campo é mais fraco no Canadá, mas mais forte ao redor da Sibéria, e isso puxa o polo magnético em direção à Sibéria. Curiosamente, o campo magnético da Terra tem realmente enfraquecido há algum tempo. Nos últimos 200 anos, ele perdeu cerca de 9% de sua força. Pode não parecer muito, mas, para os geofísicos, isso é uma tendência preocupante. Alguns cientistas até especulam que isso poderia ser o início de uma inversão dos polos. Um processo em que os polos magnéticos norte e sul da Terra se invertem. Antes que vocês entrem em pânico, essas inversões de polos não são incomuns na história da Terra. Elas acontecem, em média, a cada alguns 100 mil anos. A última grande inversão de polos ocorreu há cerca de 780 mil anos, então, na verdade, já estamos atrasados. No entanto, uma inversão de polos não seria um evento repentino. Ela se estenderia por milhares de anos e teríamos bastante tempo para nos preparar. Portanto, pode-se dizer com alguma segurança que uma inversão de polos, do ponto de vista histórico da Terra, está prestes a acontecer. Mas isso, é claro, não significa que acontecerá durante nossas vidas, pois, em comparação com os processos planetários, infelizmente, permanecemos na Terra por um período muito, muito curto. Para acompanhar as mudanças no campo magnético, os cientistas atualizam regularmente o World Magnetic Model, WMM. O modelo é crucial para muitos sistemas de navegação, de smartphones a equipamentos militares. Normalmente, o WMM é atualizado a cada 5 anos. Em 2019, no entanto, foi necessário fazer uma atualização de emergência, porque o polo norte magnético estava se movendo tão rapidamente que os modelos antigos não eram mais precisos o suficiente. William Brown explica: quanto mais você esperar para atualizar o modelo, maior será o erro. Para que você tenha uma ideia da importância de modelos precisos, se você tentasse percorrer os 8.500 quilômetros da África do Sul até o Reino Unido em linha reta, usando o antigo WMM, você estaria a cerca de 150 quilômetros do seu destino no final da viagem. Ok, mas agora eu já estou ouvindo. Alguns de vocês impacientes estão perguntando, isso tem algo a ver com os terremotos? Tim. Eu pesquisei muito para este vídeo. E mesmo que pareça empolgante à primeira vista, não há nenhuma prova científica de uma conexão entre o campo magnético da Terra e os terremotos e a atividade vulcânica atuais. Os terremotos eles são causados por tensões tectônicas na crosta terrestre, enquanto o campo magnético é gerado por correntes no núcleo externo líquido da Terra. 2 processos completamente diferentes que ocorrem em profundidades completamente diferentes. Além disso, o campo magnético muda relativamente devagar, enquanto terremotos e erupções vulcânicas são eventos súbitos que são desencadeados por tensões geológicas. Se o campo magnético fosse um fator decisivo, seria necessário estabelecer uma correlação entre as flutuações magnéticas e a atividade sísmica. Entretanto, nenhuma correlação desse tipo foi comprovada em nenhum estudo. Também houve inúmeros terremotos fortes e erupções vulcânicas no passado, independentemente do comportamento do campo magnético. Em resumo, a Terra está tremendo agora por razões tectônicas e não por causa de um polo magnético errante. Se surgirem novas descobertas ou se uma outra causa comum para a atual crise sísmica se cristalizar, eu aviso vocês imediatamente. Não se esqueçam de se inscrever no canal agora. Então vamos agora viajar para um dos vulcões que atualmente preocupa os vulcanólogos, o Teide, em Tenerife. Tanto as medições de terremotos quanto a investigação do aumento dos gases vulcânicos permitem que se chegue a uma única conclusão. Estamos caminhando para uma erupção vulcânica em Tenerife. Você pode saber tudo sobre isso e ver a emocionante filmagem original do Monte Teide no vídeo acima à direita. Não deixe de clicar nele, pois é muito emocionante. Como sempre, você também pode encontrar outro vídeo emocionante no canto inferior direito. Caso contrário, eu diria que vejo você no próximo vídeo. Fiquem bem, pessoal!